Então vai lá, turma, vai lá, galera, ó, tá fazendo um resumo aqui, um resumo da aula, ó, dia 6/6/2025, tá certo? Nossa reflexão aqui, né, o passado sempre nos proporciona hoje para a gente corrigir nossas atitudes. Bom, vamos aqui, meninos, ó, mini resumo, modelo atômico, ó. Na verdade, começa filosófico, não tem nada de modelo atômico, na verdade, com os gregos, né? É filosófico, mais ou menos 5 séculos antes de Cristo. Leucipo, professor, e Demócrito. Demócrito, aluno. Demócrito pergunta para Leucipo, né? E aí, Leucipo, né? O que acontece se a gente for dividindo a matéria até, né, várias vezes aí, né? E aí, o que vocês diriam? Qual foi a resposta? Leucipo respondeu o que para Demócrito, que era aluno dele? Que chegou a um ponto que você não conseguia dividir mais a matéria, né? E já Platão e Aristóteles, né, os outros filósofos da época, tinha filosofia que você podia dividir a matéria até o infinito. Mas, se você pode dividindo, você pode dividir até o infinito. E aí, quem estava certo? Qual a corrente dos filósofos? Leucipo e Demócrito, que chegou no átomo, né, que seria a palavra indivisível, não divisão, né? Ou os outros filósofos lá, que não era só Platão e Aristóteles, o que vocês acham que estava certo? O pior é que, ó, Platão, Aristóteles e os outros estavam certos. Só não estavam certos de debochar, né? Eles debocharam na época, tá certo? Hoje a gente sabe que o átomo é super divisível. Hoje não, aqui, ó, 1897 mesmo já foi provada a divisão do átomo por Thomson, né? Então vamos, vai. Então tá aí, os filósofos, né, galera? E o modelo de Dalton agora, presta atenção, quase 2000 anos depois, vou passar de cá, tá? Soltei já, amigo. Então vamos, galera, ó. Gente, qual é a diferença de Dalton e para os filósofos? Porque você vai ver isso, né? O átomo não divisível dos gregos, e Dalton também. Seria uma bola de bilhar, ó, uma bola de bilhar maciça e indivisível, né? Claro que Dalton teve outros pontos da teoria, né? O sacado de Dalton é que Dalton segue o método científico, o modelo experimental, a partir de Dalton. Então, a partir de 1808, modelo experimental, tem base científica, no método científico, observação, né, com hipótese, né, com questão de pesquisa, com experimentação, né, com coleta de dados, tá certo? Com conclusão, beleza? Então vamos, meninos. Então tá aqui. Então Dalton, o que ele propôs também? Pessoal, que numa reação química formam-se novas substâncias, não novos átomos. Como é que vai, tem átomos aqui nos reagentes, como é que vai aparecer outros depois? Não tem lógica, né? Vai aparecer novas substâncias, mas os átomos dos reagentes igual ao produto. Vai conceituando as reações, antes da seta, os reagentes, depois da seta, os produtos inorgânicos e orgânicos. Qual foi o grande problema do modelo de Dalton, né, pessoal? Então, quando você vê no exercício vestibular, uma bola de bilhar maciça e indivisível, modelo de Dalton. Esse é o problema do Dalton, na época. Ele não explicou a natureza elétrica da matéria. Se você pegar, por exemplo, papelzinho, que eu já falei, eu não falei que outro dia, pegar papelzinho, ficar bem fininho, eletrizar o cabelo com a régua, você consegue atrair papelzinho. Seria conhecido por Tales de Mileto, 600 a.C., beleza? Bom, então não conseguiu explicar a natureza elétrica da matéria. Vem Thomson. Tá pegando bem o Thomson aqui? Tá pegando, né? Então Thomson, em 1897, ó, gente, quase 100 anos depois. Aí o que Thomson faz? Ó, o que Thomson faz? Thomson, com sua equipe, não dá mérito para a equipe, quem trabalha de verdade, né? Mas tudo bem, não que o Thomson não trabalhou, né? Senão fica ruim. Tá gravando, na verdade? Uhum. Então vamos. Então descobre o elétron. O nome elétron era proposto por Stone em 1891. Mas aí Thomson faz um experimento. Dá para você pegar mais ou menos aqui, esse desenho lindo, igual o Bruno fez aquela hora? O Bruno fez um desenho espetacular, viu, gente? Tá? Então estou dando o exemplo do Bruno aqui, né, Bruno? Tá? Então o polo positivo é um cátodo. Né? Então o que ele fez? Dentro de um tubo de raios catódicos, ele fez uma descarga elétrica, né, de gás rarefeito. Tirou a pressão, colocou gás a baixa pressão e fez uma descarga lá dentro. Colocou placas aqui eletrizadas, ele viu que esses raios catódicos, fez a descarga, ligou lá, né, fez a descarga, esses raios catódicos desviavam para o lado positivo. Então esses raios catódicos eram compostos de partículas negativas, tá certo? Se eles passassem direto, igual raios gama, se passasse direto, eu não teria carga. Mas ele tem carga negativa, então assim que descobriu o elétron, beleza? Então resumindo, vai? Então, passando de cá. Então o átomo, segundo Thomson, aqui que é o problema também, viu, galera? Ele já é divisível agora. Tá. Que descobre os elétrons. Pega aqui, ó. Então ele seria aqui, ó, uma massa toda positiva, incrustada, recheada com cargas negativas, beleza? Isso aqui é esquisito também, não é esquisito isso aqui? Como é que algo vai ser todo positivo, um negócio todo positivo, com cargas negativas? Isso não gera uma estabilidade, verdade ou não?
uma coisa toda positiva com um monte de cargas negativas não gera estabilidade. Isso não foi explicado, né? Mas tudo bem, tá certo? Então tá aqui, né? E aí vem Rutherford. Não vai lá. Soltei. Galera, Rutherford, em 1911, ou melhor, Marcel Geiger, dois grandes colaboradores dele, estavam fazendo um experimento muito interessante no laboratório, né? Claro que o Rutherford acompanhava, né? O experimento é esse, eu vou dar para cá para te mostrar. Então, o que ele fez? Ó, conhecendo a descoberta da radioatividade, nessa época estava descobrindo muitos elementos radioativos, muitos. Rutherford fez o seguinte, a equipe dele, né? Colocou no bloco de chumbo, PB, colocou o elemento radioativo, polônio, emissor de partícula alfa. A partícula alfa é positiva, já a gente canta. Partícula alfa é núcleo de hélio, 2 prótons, 2 nêutrons, que dá massa 4. Tenta. Partícula alfa é núcleo de hélio, 2 prótons, 2 nêutrons, que dá massa 4. Partícula alfa é tipo uma turquesa, assim. Né? Então o que ele observou? Ele colocou uma tela fluorescente, ó. Galera, colocou uma tela fluorescente, ó. Essa tela aqui, ela tem sulfeto de zinco. É uma substância que clareia, tipo no asfalto. Já viram o farol do carro no asfalto? Já viram não? Bate naquela placa, ilumina. Que é a base do sulfeto de zinco e uma outra substância que eu não lembro lá. Então ele colocou essa tela assim, e o que ele viu? Ó, pegou uma lâmina de ouro, uma lâmina finíssima de ouro, que é sólido, maciço, ó, e bombardeou ela. Então, ele deixou um orifício aqui no bloco de chumbo, é um material radioativo, ó. A radiação passava aqui no orifício, olha aqui. E a maioria delas passava e marcava na tela fluorescente. Tá vendo? A maioria das radiações, das partículas alfa, né, passava aqui, como se a lâmina de ouro fosse um grande vazio. Dá para pegar aquela parede lá, Thales? Ah, daqui não dá não? Não, é só prótons. Se tiver só carga positiva, Henrique, vai explodir o átomo. E não existe nós. Tudo é formado de átomo. Não existiria nós. Né? Então, ele previu que devia ter algumas partículas neutras no meio que impedia essa repulsão. Tá? Ele previu esses nêutrons, que realmente foram descobertos 20 anos depois, por James Chadwick. Tá? Ele descobriu realmente, por uma reação de transmutação nuclear, por radioatividade, descobriu os nêutrons, que foi previsto aqui, beleza? Então, terminando. Então, o átomo de Rutherford tem prótons, nêutrons descobertos mais tarde, mas prótons e nêutrons no núcleo, e elétrons em volta, elétrons e eletrosfera, beleza? Átomo Rutherford, prótons e nêutrons no núcleo e elétrons e eletrosfera, certo? Gente, só para vocês terem uma noção, ó, a massa do átomo está quase toda aqui. Apesar desse núcleo aqui que eu estou mostrando, ó, ser de 10.000 a 100.000 vezes menor que o átomo, a massa está quase toda aqui, nesse núcleozinho. Sabe por quê? Porque ó, um nêutron e um próton é 1836 vezes mais pesado que o elétron. Um próton, se você colocar na balança aqui um elétron, ó, um próton vai pesar 1837 vezes mais que um elétron. Ó, pra você ver. E o nêutron também, tá bom? Beleza? Tem uma diferença dos dois, mas tudo bem. Joinha? E aqui a gente pode finalizar assim, tá? Aguenta aí, tá? Só pra gente fazer a parte final. Aguenta aí. Soltei. Número atômico é o número de prótons, o número de elétrons do átomo. Número atômico é o número de prótons, o número de elétrons do átomo. Depois a gente volta lá. E a partícula alfa? Ó, vai lá. Partícula alfa é núcleo de hélio, 2 prótons, 2 nêutrons, que dá massa 4. De novo. Partícula alfa é núcleo de hélio, 2 prótons, 2 nêutrons, que dá massa 4. De novo. Partícula alfa é núcleo de hélio, 2 prótons, 2 nêutrons, que dá massa 4. Beleza? Então só mais uma vez para resumir. Número atômico é o número de prótons. Vai. Número atômico é o número de prótons, o número de elétrons do átomo. Todo capítulo outro vai estar aqui, vai. Partícula